Olá, graça e paz, Shalom, Igreja Linda do Avivamento. Estamos na presença do nosso Deus, temos visto a sua mão nos ajudando em tudo e a palavra dele é o nosso alimento diário. Hoje eu quero compartilhar um texto ainda continuando no livro de Salmos, voltando um pouquinho, no livro de Salmo 90, alguns versículos aqui que eu quero ler primeiramente, e depois a gente refletir um pouco sobre essa palavra para nossas vidas. Diz assim, aqui é uma oração que Moisés fez, e ele fala para Deus assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. No verso 3 diz: Tu reduzes o homem ao pó e dizes: Tornai filhos do homem. Pois 1000 anos, pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente e são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. No verso 9 diz: Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como se em breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Esse texto ele tem como título a transitoriedade do homem e a eternidade de Deus, ou a eternidade de Deus e a transitoriedade do ser humano. Isso Deus deixou registrado para que a gente pudesse refletir sobre nós, sobre as nossas vidas. Primeiramente, a nossa fragilidade, a nossa insignificância, né? Porque, na verdade, nós somos seres tremendos, feitos por mão de Deus, mas a nossa vida aqui na Terra, depois que entrou o pecado, ela passou a ser uma vida muito frágil, muito sujeito a tantas coisas que podem nos tirar desse mundo ou algo parecido, né? Então, por essa causa, existe o medo, existe as ansiedades da vida, enfim, né? Então, isso fica muito claro quando Deus está dizendo assim que todos os nossos dias se passam na tua ira e se nós vivermos 70 anos, 80, o melhor deles é câncer e enfado, nesse caso, depois desses 70, 80 anos. E que os nossos dias ou os nossos anos, eles são como um breve pensamento. Imagine assim, a gente vivendo 70 anos, 80 anos, parece ou 100 anos, né? Parece que foi muito tempo, mas para Deus é como um breve pensamento. Né? Por quê? Porque a eternidade não tem fim. Então, o que eu quero hoje compartilhar com vocês é que nessa transitoriedade humana, nessa fragilidade, o nosso Deus tem dito assim que ele é um refúgio de geração em geração. Hein? Ou seja, passa uma geração, passa outra geração, passa outra e vai passando e ele continua sendo um refúgio. Então ele não é um refúgio momentâneo, ele não é um refúgio passageiro por uma temporada, por uma chuva, digamos. Ele é um refúgio de geração em geração. Então, se Abraão, se os nossos pais, os patriarcas, eles poderiam se refugiar em Deus, desde lá até hoje continua sendo o mesmo, nós podemos nos refugiar em Deus, né? No caso, de geração em geração. E o nosso Deus, ele é um refúgio assim para todas as pessoas, tanto para aqueles que se sentem talvez cansados, pessoas com problemas de saúde, pessoas em todo sentido, Deus é um refúgio para cada um de nós, para cada situação. Se a pessoa é uma pessoa que se sente só, Deus é refúgio para ela. Se ela é uma pessoa que se sente inválido ou tão pobre, necessitado, Deus é refúgio para essa pessoa. Então, o que é, o Moisés está orando aqui para Deus, mostrando essa realidade nossa,
e mostrando aquilo a quem nós confiamos, em quem nós temos esse privilégio de sermos de fato, estar de fato na dependência dele, na cobertura dele, né? Então a gente pode descansar nesse Deus e contar com ele, porque para ele um dia é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia. Então é um Deus todo-poderoso, é um Deus eterno, é um Deus que não tem fim, né? Então a gente pode realmente nos refugiar nele. Que a sua casa, a sua família, todos os seus liderados possam estar debaixo dessa cobertura desse Deus poderoso. Que você possa sempre confiar em Deus e passar essa confiança de Deus para as pessoas que estão com você na sua casa, que fazem parte da sua vida, que todos se sintam refugiados em Deus. Que Ele mesmo seja o seu refúgio e fortaleza. Que Deus abençoe. Um grande abraço para toda a igreja em nome de Jesus.